Olá a todos, muito bem-vindos. Mais uma edição do De Olho no Câmbio, já em sua segunda temporada, uma produção da Remessa Online, que é a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. O De Olho no Câmbio é um oferecimento da conta global da Remessa Online. Quando comecei aqui a apresentar essa nossa edição, já entrou o QR Code no cantinho da tela para facilitar a sua vida já imediatamente, as suas próximas viagens internacionais ou a viagem internacional que você esteja fazendo agora, nesse momento, e nos acompanhando aqui pela internet e por todas as plataformas, inclusive Spotify. Enfim, você entra na página da Remessa, você vai ter uma oferta muito grande de entrevistas e entrevistados, e hoje não será diferente. Portanto, baixe o app, abra sua conta global e participe dessa nossa conversa aqui também. Você vai receber uma série de informações também, se você se cadastrar, tocar o sininho, avisar os amigos, né, mobilizar os grupos. A gente fica muito contente com esse acompanhamento. Deixa eu chamar aqui o professor economista André Galhardo, consultor econômico também da Remessa Online. Tudo bem, Galhardo? Como é que você vai? Tudo legal? Olá, Sidney. Olá a todos. Tudo ótimo por aqui. Espero que você também esteja bem. Quem está nos acompanhando, estou bem. Quem está nos acompanhando, pensa até que a gente tem aqui um figurinista para nos acompanhar, Cidade Azul também, para abrir a semana assim, bem, né? Com o céu um pouco mais claro, né? Para ver se a economia brasileira também e mundial nos ajuda. Você sabe, cara, você vai gostar muito do entrevistado de hoje, claro, você e eu conversamos sobre essa agenda, quem a gente chamaria. O Paulo Henrique Duarte, ele está lá em Minas Gerais. A gente já entrevistou gente, né, em Washington, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco. A gente está percorrendo aí o Brasil também e os talentos. O Paulo Henrique Duarte é economista da Valor Investimentos, ele é formado em economia pelo IBMEC, é mestre em finanças também pelo MIT Sloan School of Management, portanto é um cara assim muito capacitado, muito preparado, apesar de jovem, é um cara novo, né, mas já demonstra ter muita capacidade. Vamos chamá-lo então para conversar conosco. Paulo Duarte, seja bem-vindo aí, apareça na tela, como é que você está? Tudo legal? Tudo bem? Boa tarde, Sidney, André, todo mundo está acompanhando aí, obrigado por me receber. Paulo, você sabe que a gente começa conversando sobre economia brasileira, mas hoje a gente vai mudar um pouquinho, porque eu sei o quanto você fica de olho no que acontece na economia mundial e na americana em especial, né? Então, muita gente começa a se perguntar o que pode acontecer com a política monetária lá fora, os juros também, mercado de trabalho, vem alguns indicadores aí para a semana, né? Nesta semana, para os próximos dias. Então, eu queria uma primeira leitura sua, né? Porque nem sempre o que é bom para os americanos necessariamente é bom para a economia brasileira, né? O que você está vislumbrando que possa acontecer nos próximos dias? Pois é, a gente vem aí desde o ano passado com uma expectativa grande que o Fed, né, que é o pessoal que conduz a política monetária americana, começasse o início de corte de juros. Nós tivemos aí o nosso Banco Central antecipando esse movimento lá no início de 2023, final de 2022, e os dados que vieram ali para o final de abril e durante o mês de maio acabaram jogando esse início do corte mais para o final do ano. A gente vive hoje, principalmente dados macroeconômicos, uma situação um pouquinho desconfortável, até para nós que somos economistas, que é aquele cenário de, às vezes, um pouco pior é melhor, como o principal motivo aí dessa taxa de juros americana estar mais alta é o combate da inflação, e a inflação lá nos Estados Unidos ela é muito puxada pelo setor de serviços, pela parte de salários. Quando a gente vê aí um aumento, né, às vezes nos pedidos do seguro-desemprego, ou até mesmo numa desaceleração da economia, o mercado tem reagido bem. E o que a gente viu aí nos últimos dados foi, na verdade, o oposto disso. Um mercado de trabalho muito forte, né? E aí, aquela expectativa que a gente virou ali o ano, que o Fed fosse cortar, fazer 3 ou 4 cortes de 0,25 ao longo do ano de 2024, hoje em dia na curva estão precificados apenas 2, um em outubro e um lá em dezembro, já no apagar das luzes do ano. Então, assim, foi uma janela aí nos últimos 30, 40 dias de muita movimentação, muita volatilidade nos mercados. Galhardo, vamos lá para a sua participação, porque Galhardo foi um dos primeiros aqui no nosso programa que sempre alertava isso, está acontecendo lá fora, trazia alguns indicadores, provocava os nossos entrevistados. Falei que também tem números do trabalho. Já vai se perguntar se a economia americana está desacelerando, né, Galhardo? Vamos lá, vamos para a sua participação. Eu acho que é isso mesmo, Paulo. Boa tarde para você. O Paulo falou sobre 2 cortes em 2024, né? Eu queria saber dele o seguinte: bom, com sorte, né? Se tudo der certo, vem 2 cortes de juros lá nos Estados Unidos. A gente está precificando o primeiro corte para setembro nesse momento e teria espaço para mais um.
A dúvida, e aí já que estamos num programa aqui chamado De Olho no Câmbio, é o impacto que isso poderia promover no mercado cambial. Será que tem espaço para a valorização da moeda brasileira, caso o Fed encontre caminho para reduzir a taxa de juros no final do ano? Ou o novo normal é isso aqui, R$ 5,24 nesse momento, a cotação do dólar em reais? André, eu acho que essa postergação do início de corte teve um impacto negativo no câmbio, sim. Nesses últimos dias aí, a gente viu uma pressão forte no câmbio. Agora, no momento que a gente consiga ter uma expectativa mais ancorada, de não necessariamente quando o Fed vai iniciar esse corte, porque realmente, de fazer 0,25 em setembro, outubro, isso, né, na dinâmica total geral das coisas, o impacto é muito pequeno. Mas qual será e quando que o Fed vai conseguir chegar na taxa de juros terminal? Hoje o mercado precifica essa taxa de juros terminal em cerca de 4%. É bem acima do que a gente viu nos ciclos anteriores, tá? E isso tem, sim, um impacto para a dinâmica aqui de fluxo de capitais brasileiros. Agora, por outro lado, o real, na verdade, segurou até um pouco bem, eu diria, aí, comparativamente com outras moedas de mercados emergentes, muito por conta da nossa balança comercial, que ela vem alguns semestres aí batendo recorde, e esse ano, apesar da dificuldade ali na frente de commodities agrícolas, principalmente, expectativa novamente de um fluxo positivo nessa frente. Então, eu acho que quando a gente tiver uma menor volatilidade, uma maior certeza, por outro lado, de qual vai ser essa taxa terminal ali da economia americana, eu acho que entre 3,5% e 4% dos juros, buscando 2% de CPI, que é a inflação dele, podemos entrar num cenário um pouco mais favorável para a real e considerando esse dado favorável da balança econômica, a gente chegar ali mais próximo dos R$ 5 novamente. O dado de câmbio para XP final de 25, falar nem 24 não, ele está um pouco mais otimista que o restante do mercado, próximo de R$ 5. Galera, vamos para mais uma pergunta para não perder o isso embalo. Vamos lá. É isso que eu ia perguntar para você, Paulo. A gente sempre pergunta para os economistas que vêm até aqui, né, qual que é a expectativa em relação à taxa de câmbio. A gente sabe das dificuldades, né, de dizer quanto que vai estar o câmbio daqui uma semana, né, ainda mais dizer como que vai estar o câmbio no final do ano, no final de 2025. De todo modo, dá para indicar caminhos, né, a partir do que a gente tem até esse começo do mês de junho. Você acha, então, que existe espaço para a moeda brasileira ganhar, voltar a se valorizar em relação à moeda americana e fechar o ano perto de R$ 5, é isso? E se essa é a sua visão, ela está condicionada a algum fator extra, além dessa movimentação do Banco Central norte-americano? Tem mais alguma coisa que pode travar esse processo de valorização, impedir? Ou o que está no seu radar para que isso aconteça? Sim, com certeza tem. Quando a gente fala de economia, embora seja uma ciência que tem um quê de exatas, ela ainda é mais humanas do que exatas, né? Então temos aí alguns que se não para considerar. Eu acho que o primeiro fator é o fator interno. Nos últimos meses aí, o mundo, de forma geral, tem acompanhado muito essa dinâmica do Fed, dos juros, mas em cima disso a gente tem mais um nível de volatilidade, que é o fator principalmente fiscal, dinâmica das reformas que estão tramitando na Câmara e no Senado, e essas reformas mais micro, ou até mesmo de âmbito federal, elas podem sim trazer um quê de visão positiva do mercado interno e externo para a economia brasileira. Então, a gente tendo um pouco mais de previsibilidade ali na ancoragem fiscal, como é que vai funcionar o arcabouço, eu acho que pode favorecer real também. Agora, sobre o que de incerteza externa, é sempre importante relembrar, eu acho que ainda não está tanto em voga, mas no segundo semestre nós temos eleições americanas. E eleição, como todo lugar do mundo, é um momento de muita volatilidade e que a gente pode ter ali uma transição, eventualmente hoje, o líder seria o Trump nas pesquisas, e uma volta de um eventual governo Trump, ele muda um pouquinho esse jogo.
O Trump tem falado muito, por exemplo, de dificultar um pouco o acesso, né, à mobilidade de estrangeiros para dentro da economia americana. Eu comentei rapidamente sobre a importância do mercado de salário, do mercado de trabalho e da pressão salarial na frente de inflação. Um dos principais massas que tem, eventualmente, ocupado esse mercado de trabalho nos Estados Unidos são os imigrantes, principalmente vindos do México. Tá? Então, um endurecimento aí nesse acesso, ele pode trazer algum tipo de pressão inflacionária que mude um pouquinho a perspectiva para o Fed. Outro ponto que pode trazer de estresse um eventual governo Trump é a gente imaginar a relação que o próprio Trump teve com o Fed no último governo dele. Era uma relação muito mais atritada do que o do governo Biden. Então, uma eventual mudança do governo aí, eu acho que muda bastante essa dinâmica e pode ter, com certeza, impacto no que a gente espera para os dados macroeconômicos mundiais. A propósito, fazendo um paralelo, esse é um ano eleitoral também por aqui, né? Um ano importante, não é uma disputa presidencial, mas é uma disputa que ela cria as composições básicas nas cidades, nos municípios, nas prefeituras, visando também, quem sabe, se fortalecer este ou aquele candidato à presidência da República mais adiante. Por aqui, você prevê também a necessidade de alguns eventuais ajustes por parte do Banco Central, do Ministério da Fazenda também, ou você acha que vai se conduzir a economia de uma outra maneira? Eu acho que nós vamos ter uma transição relevante aqui também, Sidney, que vai ser a saída do Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. Tá? Ainda não sabemos necessariamente quem vai ser o nome, temos algumas indicações aí do ministro Haddad, mas do Campos Neto, que foi muito elogiado no ciclo inicial, até comentei que ele fomos dos primeiros bancos centrais a iniciar o movimento de corte de juros. Recentemente, para o início do final do ano, início desse ano agora, ele tem tido uma relação difícil com o governo e tem começado a ter algumas vozes de críticas vindas também do mercado, por eventualmente estar sendo um pouco duro aí na condução dessa política monetária e poderia ter sido um pouquinho mais agressivo, algumas vozes dizem, no corte de juros. Então, acho que essa é uma transição relevante que já está contratada e que irá acontecer. O jogo eleitoral, né, como você bem colocou, ele também é relevante aqui para o segundo, para imaginar a segunda metade do governo Lula, e eu acho que o principal ponto é como que vai, eventualmente, se sair, principalmente as prefeituras, a gente pensando na segunda metade, em termos de apoio que o governo vai conseguir construir de base no Senado, no Legislativo, que é uma derivada direta aí do sucesso eleitoral, né? Então, isso também traz uma camada a mais, vamos dizer assim, de previsibilidade. Historicamente, o Lula sempre foi muito hábil na construção dessas alianças. Acho que ele tem fraquejado, tem falhado um pouquinho mais nesse início de mandato mais recente. Certamente, né, Galhardo, a política fiscal vai ser muito observada também, né? Porque no passado não tinha os controles que nós temos hoje, evidentemente, nem a mídia ficava em cima como hoje está. Mas no passado era muito comum, né, os governos estabelecidos torrarem dinheiro, né, sem ter amanhã, né? Quer dizer, e aí quebrava tudo, mas dane-se, passava o bastão para o próximo, né? E isso realmente agora já fica mais complicado. Mas, Galhardo, vamos lá para a sua participação. Basta ver o ano de 2022, né? Que até estado de emergência nós entramos, né? E aí eu gasto quase que a máquina pública para em 2023. Essa fala do Paulo aí me deixou assim, de repente ele falou sobre esse bônus do mercado de trabalho americano, né? Com a vinda, a chegada de imigrantes mexicanos, esse processo de nearshoring, né? Tornar o México um parque fabril ainda mais robusto diante de uma possível vitória do Donald Trump pode tornar as coisas ainda mais difíceis para os americanos lá, né? E acabar cortando de vez a possibilidade de qualquer taxa de juros por lá. Mas eu não vou me alongar com o Fed, não. Eu queria, já que o Paulo pisou neste assunto sobre Copom, eu queria saber, Paulo, qual que é a sua opinião sobre a próxima reunião do Copom, né?
Eu acho que parte da explicação para o movimento do câmbio é essa diferença da taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos. E você falou bastante de balança comercial, eu concordo com a sua análise, né? Esse volume significativo da balança comercial tem atenuado os efeitos, né, dessa taxa de juros tão elevada lá fora. Agora, essa taxa de juros aqui no Brasil, ela chegamos na taxa terminal, a Selic vai ficar em 10,50, ou o Copom tem espaço para fazer mais algum corte de juros na reunião marcada para este mês? Pois é, temos a reunião aí nos dias 18 e 19 de junho, e como é praxe, né, um pouquinho depois ali da reunião do FED, que vai ser no dia 11, 12 de junho, se eu não me engano. Eu acho que o principal ponto ali é que, para a reunião do FED, só para contextualizar antes de entrar no Copom, não devemos ter surpresa. O FED deve manter a taxa de juros, e aí fica a decisão aí do nosso Comitê de Política Monetária para o que vai adotar, né, nessa reunião. E acho que a gente entra pela primeira vez em uma reunião, pode-se dizer que a última já foi um pouco assim, tinha uma divisão ali pela primeira vez, depois de algum tempo, mas eu acho que a gente entra nessa reunião, próxima reunião agora, com sinais completamente divergentes, tá? Você tem algumas casas, alguns analistas, colocando até uma chance marginal ainda, mas existente, de aumento de taxa de juros. Então, eu acho que isso diz muito sobre a piora da comunicação que o Copom, e não só o presidente, mas os demais membros, tem conseguido transparecer para o mercado. Eu acho que uma das maiores forças do Comitê de Política Monetária é justamente o controle de expectativa. E esse controle de expectativa, ele se dá quando você tem uma comunicação mais clara e um direcionamento daquilo que vai ser feito, né? A gente tem, de forma mais recente, uma divergência de alguns membros. Então, acho que a gente entra para essa reunião sem ter um direcionamento claro do que deve acontecer. De lá para cá, vão sair, sim, alguns dados que não deixam de ser relevantes. A gente vai ter o IPCA de fechamento de maio, vamos ter os dados de trabalho da economia americana, que saem alguns dias antes da reunião do FED, e da forma como que as coisas estão se colocando, esses dados podem, sim, alterar o resultado da reunião que vai se dar daqui a 15 dias. A nossa expectativa é que venha mais um corte de 0,25, acreditamos que cabe mais um ou dois, levando a taxa terminal aí, a Selic, para o final de ano, próxima de 10%. Tá? No início do ano, só colocando aí em perspectiva também, a gente tem visto no Focus essa expectativa aumentando, né, semana a semana. O Focus colocava o final da Selic aí em 2024 em 9%, e hoje está em 10,25%. Então, o Focus ainda também acredita que deve vir mais um ou dois cortes aí ao longo de 2024. A propósito, Paulo, em relação à condução da presidência do Banco Central, a impressão que dá é que, às vezes, se fosse aqui no Rio que você tivesse, você está em Minas, né? E não está em São Paulo também, galera, que seria um fla-flu, né? Parece um pouco que o mercado se sente incomodado quando tem que criticar o presidente Campos Neto, né, do Banco Central, porque ele fica com a impressão que, se fizer uma crítica, ele estaria colocando azeitona na empada do Lula, né? Por sua vez, se tem que ter uma isenção, e lá dentro se sabe que já há discordância também, né, entre aqueles que integram a direção do Banco Central. Você acha que o mercado tem alguma timidez, assim, ou algum tipo de embaraço para verificar se o Banco Central está fazendo o caminho que tem que fazer ou não? Porque a gente ouve muito elogio aqui, mas, em geral, bem o elogio, e o economista diz: eu sou liberal. É muito comum aqui, né, na nossa conversa, ele precisar fazer essa legenda, né? O que você acha? Eu acho que a política monetária, como muitas coisas nesse país, foi um pouco politizada, né? Acaba que você, eventualmente, hoje criticar o Roberto Campos Neto, parece que, às vezes, está tomando partido do governo, quando, na verdade, uma boa condução da política monetária deveria ter remando a favor, vamos falar assim, a política fiscal também. Uma política monetária o trabalho do Copom ficaria muito mais fácil se tivesse a política fiscal indo na mesma direção, tá? Então, eu acho que eu concordo com você,
Acho que durante um bom tempo aí, o Campos Neto, inclusive, ele foi muito elogiado pelo mercado. A gente começa a ver algumas vozes aí um pouco divergentes nessa frente. Eu acho que o principal questionamento sobre isso, ele vem do fato simples de que o Brasil hoje tem o maior juro real, se não o maior juro real do mundo, entre os maiores juros reais do mundo, que é a diferença entre a taxa de juros usada pelos bancos centrais e a inflação, seja ela corrente, prevista para os próximos 12 meses ou qualquer coisa assim. Tá? Um detalhe aí, a gente está com um juro real na faixa de 7% ao ano. Comparando aí, México, por exemplo, com a nossa, tem um número próximo de 6, é um pouquinho abaixo. Mas quem vai ter um juro maior que o Brasil hoje? Rússia, que está em guerra, Turquia, que é uma calamidade macroeconômica. Então, o questionamento que vem é muito nesse sentido. Será que o Brasil precisaria ter um juro real tão grande para se tornar atrativo para investidores? A gente pode ter os nossos problemas internos, mas muitos dos nossos pares internacionais têm situações até piores que o nosso. Tem um dado que eu acho que eu gostaria de citar aqui, que é muito relevante, que é o seguinte: hoje a meta de inflação para o Banco Central, que no final do dia o Banco Central, o Copom, ele é mandatado para seguir uma meta de inflação. Ela foi revista para cima no momento que a gente tinha uma dinâmica macroeconômica um pouco diferente. O Brasil chegou a estar com taxa de juros de 2% ao ano. Ninguém também acha que a gente deveria estar com uma taxa nesse patamar. Então, eu acho que não só o Campos Neto, mas os demais membros que estão sendo um pouco mais incisivos em manter essa taxa de juros alta, eles estão em vista disso, que a minha meta é trazer essa inflação para 3%, ou próximo disso ali no centro da meta. Eventualmente, uma revisão, devido a mudanças, né, que aconteceram aí nos últimos meses, anos, quando que o mandato anterior, acho que foi do Paulo Guedes, que fez a revisão dessa meta, poderia calhar e poderia facilitar um pouquinho aí esse fluxo de corte, entendeu? Muito bem, vamos à pergunta do Galhardo agora. Diga, André. Vamos sim, ainda bem que o Paulo falou sobre isso, né? Porque eu falei várias vezes que a reação do mercado depois da decisão dividida do Copom foi desproporcional, né? O próprio Diogo Guilhem, com quem estive nesta manhã, que votou a favor do corte de 0,25%, portanto, um corte menor, uma redução do ritmo de corte da Selic, ele mesmo falou que teve um drama, né, por parte do mercado. Faz parte. E o Banco Central autônomo, independente, a gente vai ter que se acostumar a ver decisões divididas, né? Como é engraçado que na mesma semana em que o Copom se dividiu para ver se cortava em meio ou 0,25% a taxa Selic, houve uma decisão dividida também no Bank of England, no Banco Central da Inglaterra, no Reino Unido. E, assim, não houve uma reação desproporcional. Não estou comparando o Brasil com o Reino Unido, são economias muito distintas, mas parece que a gente ainda não se habituou com aquilo que o mercado tanto clamou, que é essa questão da autonomia do Banco Central. A minha pergunta para o Paulo é a seguinte: diante deste cenário, você trouxe aí meta de inflação, você falou bastante de taxa Selic, eu só queria comentar dessa desproporcionalidade, então, anuir ao seu comentário. A meta de inflação aqui para o Brasil, ela não está fora de lugar? E eu também não estou fazendo um debate que acho que tem que subir a meta de inflação para deixar o juro mais baixo. Não é nada disso. Dizer que a Selic poderia estar num patamar um pouco menor não é ser transigente com uma inflação mais alta, não é nada disso. A inflação faz mal para todo mundo, né? Que não tem, que vive de renda de trabalho, na verdade, né? É só uma questão de olhar para o Brasil como um todo. 3% parece uma meta de inflação condizente à nossa realidade, Paulo, ou ela está fora de lugar? Perfeito, né? E não só concordo com você, que eu acho que o mercado teve uma reação um pouquinho exagerada aí, mas sobre esse aspecto também, eu acho que o principal é o seguinte: qual é o esforço adicional de juros e de atividade que nós temos que sacrificar para trazer essa inflação, eventualmente de 3,5 para 3 ou abaixo disso, entendeu? Então, a gente, poxa,
ainda bem, fruto de muito trabalho e de avanços em todos os últimos mandatos de governos que a gente teve. Hoje nós estamos discutindo aqui uma inflação no patamar de 4% ao ano, 3,5% ao ano, muito longe daquilo que a gente já viveu em momentos mais conturbados aí da economia brasileira e mundial, tá? Agora, tendo em vista que a gente sabe que temos um problema no fiscal, e esse problema no fiscal, eu acho que ele é atemporal em relação a governos, né? Qual é o sacrifício que a sociedade ou que o Banco Central vai ter que entregar em termos de juros, e isso, por consequência, trazendo impacto no mercado de trabalho, na atividade, por aí vai, para trazer de 4% para 3,5%, de 3,5% para 3%. Então, acho que cabe, sim, essa discussão de uma flexibilização um pouquinho ali do número, que no final do dia, como eu disse, é um mandato. O mandato aqui do Copom, do Banco Central, vai ser trabalhar com a inflação que está, e entregar, né? E aí, os modelos, vamos dizer assim, que eles vão montar ali, você pode ter alguma divergência nas premissas adotadas e por aí vai. A parte matemática do negócio, ela faz sentido, sim. E aí o que a gente vê hoje são algumas incongruências muito grandes. A gente pega uma taxa de juros para 2027, por exemplo, hoje, negociando no patamar de 11,5%. Isso implicaria um juros médio daqui até 2027 de 11,5%, sendo que a gente tem falado que, poxa, mas a taxa não está no viés de baixa. Toda essa diferença é prêmio de risco, é adicional de incerteza. Então, você, eventualmente, rediscutindo essas métricas, esse mandato, pode ser que você consiga não só ter um sacrifício menor em termos de juros e de atividade, mas também uma maior previsibilidade para os dados e para aquilo que os movimentos que o Banco Central vai adotar. Ô, Paulo, eu não sei em que medida, né, você valoriza o índice de confiança, por exemplo, mas é aquela história, né? Quando o comércio encomenda, a indústria coloca para andar, né? Mas quando você tem um racha nessa área de confiança, que você pergunta para a indústria como é que tá, diz, não, tá tudo bem, você pegou, tá tudo mal, e pergunta para a construção, ela fala o oposto, fica uma coisa meio estranha, né? Saíram agora os índices de confiança, comércio, serviços, construção, indústria. Você acha que é uma esquizofrenia um pouco da economia brasileira ou é normal mesmo que os setores percebam, né, um ambiente econômico de maneira diferenciada? Eu acho que isso é uma característica, assim, às vezes, do momento que a gente está mudando um pouquinho a dinâmica da economia. Tá? Quando a gente vê, por exemplo, na frente de inflação, alguns setores tendo uma inflação muito mais alta, enquanto outros, às vezes, estão apresentando deflação, qualquer coisa assim, isso indica, às vezes, um momento de virada. A gente vem aí em um momento, em alguns semestres de crescimento, o PIB para esse ano, ele surpreendentemente vem com uma expectativa muito boa, e aí quando você começa a ter divergência de dados, alguns setores, às vezes pode ser setores que são mais impactados por essa taxa de juros mais alta, é muito fácil, todo mundo usa sempre como exemplo a construção, né? Acho que o setor de construção civil, ele é muito impactado pelo preço do dinheiro, a maioria dos imóveis negociados, eles são financiados, é uma característica ali, e muitas vezes é um setor que desacelera antes quando você tem uma taxa de juros mais alta durante muito tempo. Então, esse dado específico da confiança e essa divergência, né, entre indústria, consumo e por aí vai, ele pode indicar justamente isso. Essa taxa de juros mais alta está começando a surtir efeito, e você tem alguns setores da cadeia de produção que já desaceleraram, e aí o pessoal começa a ficar... Normalmente a gente olha para a nossa bolha, né? Setor de serviço, indústria, e aí o pessoal começa a ficar mais pessimista ali. Industrial costuma falar com industrial, varejista costuma falar com varejista, e por aí vai. Ô, Galhardo, você sabe que se fosse área política, é mais a minha área de 40 anos de profissão, mas economia é complicado. Em pesquisa, às vezes, você vê um resultado, não é bem aquele, você tem que dissecar a pesquisa inteira, ver tendência e tudo mais, olhar para frente, mas em economia realmente é um pouco mais complicado. Você tem um índice de confiança, você vai percebendo os setores de maneira diferenciada também. Mas faça a sua pergunta, Galhardo, para o nosso convidado, Paulo Duarte, economista.
É isso mesmo, Sidney. Eu me lembro que em 2015, 16, na verdade, os índices de confiança dispararam. Bom, a Dilma é o grande problema da economia, essa leitura do mercado. Com a ausência da Dilma, a economia vai decolar, né? Depois o Temer não estava conseguindo emplacar algumas coisas, veio o teto de gastos, que não sei o quanto que ajudou, né, de fato, mas a gente via níveis de confiança muito descolados da realidade. E naquele momento, quando você abria o indicador, o índice de confiança da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, ele é composto de diversos subíndices, né, entre os quais ele tem dois grandes elementos: o índice de situação atual e o índice de expectativa. Como é que o empresário, o consumidor, enxerga o momento atual da economia e como é que ele acha que a economia estará 6 meses à frente, por exemplo. E aí, quando a gente olhava, o índice de situação atual estava apontando para baixo e o índice de expectativa apontando para cima. Então, na verdade, era só um sonho de que a economia ia melhorar como uma mágica, né? Como num passe de mágica. E é por isso que eu trago essa discussão, né, da inflação. Será que ela está no lugar errado? Nós temos problemas estruturais, né, que não se resolvem com a mudança de um presidente ou mesmo com a mudança dos mais de 500 deputados que compõem a Câmara dos Deputados. É uma questão muito delicada. As reformas e os problemas, eles são resolvidos de forma muito diluída no tempo no Brasil, porque são problemas muito graves. Eu acho que só em 2 oportunidades, desde a criação do real em 1994, que a inflação ficou abaixo de 3%. Em 2006, se eu não estiver enganado, e em 2017. Aliás, 2017, fruto de uma das maiores crises econômicas que nós tivemos, que foi de 2015 e 2016. Então, tentar enxergar o óbvio. A gente tem, de 2011 até 2023, uma média de inflação de 6%. Bom, é verdade, se a gente não colocar uma meta mais audaciosa, ela vai ser sempre elevada, mas tem que ser uma meta audaciosa dentro das capacidades do Brasil. Bom, o Paulo citou aqui a questão do produto interno bruto. Isso é muito sensível para as pessoas, né? Embora a gente não sinta isso na prática, isso acaba afetando as nossas vidas diariamente. O produto interno bruto brasileiro, qual a expectativa da Valor Investimentos, ô Paulo, em relação à economia brasileira em 2024 e 2025, só para não ficar totalmente aqui só jogando número e responsabilidades para você aí? A gente está projetando um crescimento de 2,2%, acho que é mais ou menos onde todo o mercado se encontra nesse momento, mas eu queria saber aí da Valor Investimentos, de você, o que você espera para o produto interno bruto brasileiro, principalmente num ano em que a gente vai contar menos com o papel decisivo da agropecuária sobre o volume, né, ofertado de recursos aqui no país. A gente tem revisto principalmente o número para o ano que vem, sabe? Eu acho que essa mudança aí no paradigma da taxa de juros terminal, vamos falar assim, a gente tinha dado um pouco... O mercado costuma errar tanto no otimismo quanto às vezes no pessimismo, sabe? Então, a gente estava ali com o número de 8,5% para a Selic terminal, não ao final de 24, mas ao longo de 25. Esperamos ainda novos cortes ao longo de 25. Acho que o mercado exagerou, como você bem colocou, essa reprecificação de juros para cima. No final do dia, o Fed tem sido incisivo, o nosso Banco Central tem sido incisivo também, mas essa mudança de mandato para o ano que vem, eventualmente o Galípolo, a gente não sabe exatamente quem vai entrar, é de se esperar que ele venha mais alinhado com o governo, e eu acho que a gente pode ter uma surpresa ali, vinda do comitê, acelerando um pouquinho esse corte, tá? Para curto espaço de tempo, isso pode trazer um gás aí para a economia. Então, assim, o que a gente espera para o ano que vem é um crescimento próximo de 2%, abaixo do que a gente espera para esse ano agora, que é algo como 2,2%, 2,3%. Mas aí, para 26, indo mais para frente, vem aquela ressacazinha. Então, seria ali um PIB mais próximo de 1,5%. Só para contextualizar, o PIB potencial do Brasil hoje, ele estaria algo como 2,5%. Isso seria um dado quase estatístico, vamos dizer assim, mas seria o que a gente conseguiria crescer se a gente tivesse uma economia equilibrada. Eu acho que o que vem dificultando muito isso é o fiscal, e que acaba, como eu falei, trazendo um pouco de peso na política monetária, que é à frente do Banco Central da taxa de juros.
principal ponto aí do fiscal, que não deixa de ser uma crítica ao governo também, a forma com que o governo vem, por exemplo, abordando esse problema, é que a gente vê que todas as medidas, ou a grande maioria delas, tem se pautado muito mais na frente de aumento de receita. Algumas fazem sentido, com certeza, como eventualmente tributação de fundos exclusivos e por aí vai, do que na frente de despesa. E não precisa repetir que, com certeza, tem frente de trabalho no corte de despesa também, que seria viável do governo atacar. Ô Paulo, e você falou aqui, a gente está falando de produto interno bruto brasileiro, de equilíbrio, né, dessas forças todas. Uma pergunta, essa até a gente pode tratar isso superficialmente, entre aspas, até porque do ponto de vista técnico os nossos ouvintes dormiriam aqui. O mercado de trabalho brasileiro está surpreendendo para cima, né? Eu não estou tão surpreso assim, estou esperando um comportamento mais benigno mesmo, o mercado de trabalho sobreaquecido ao longo de todo o ano de 2024. O mercado de trabalho está perto dessa taxa estrutural de desemprego. Existe um risco inflacionário que deriva deste bom momento do mercado de trabalho? Ou é algo que neste momento nós poderíamos não nos preocupar tanto? Né? Acho que esse é o ponto. Eu acho que a gente está, assim, num ponto até interessante, André, pelo seguinte, o dado agora não vou me recordar se foi de março ou abril, o último que saiu, de abril, ele trouxe ali a taxa de desocupados para próximo do menor patamar da série histórica, tá? E são aí cerca de 12 ou 18 meses de trajetória de queda dessa taxa. A gente teve ali sazonalidade, início de ano subiu um pouquinho o dado, isso é normal, tem muito postos de trabalhos que são rotativos de final de ano, né? Mas a trajetória de queda ali para abril, maio, com certeza daqui para o final do ano. Mas, apesar disso, ela ainda está rodando próximo de 7,5%. E tem outra característica do nosso dado, que a gente mede a taxa de desocupados que estão efetivamente procurando emprego, vamos falar assim. Você ainda tem uma massa grande de pessoas em idade e condição de estar trabalhando, que por um motivo pessoal ou um problema, um momento da família, não está efetivamente procurando emprego naquele momento. Isso traz também um colchão assim que dá uma tranquilidade para segurar um pouco essa pressão inflacionária. Eu acho que em cima dessa camada ainda tem um detalhe importante, que é a mudança do mercado de trabalho no pós-pandemia. A gente tem visto uma mudança social, cultural, no mundo, não só no Brasil, de como as pessoas, e principalmente as pessoas, as gerações mais jovens, se relacionam com o trabalho, seja o trabalho remoto, o trabalho, às vezes, em meio horário, muitas oportunidades digitais, inclusive com empresas lá fora contratando. Inicialmente eram só programadores, mas agora você tem alguns nichos de mercado, seja com vendas e por aí vai, que a pessoa consegue ter uma disponibilidade muito maior de tempo para focar em outras frentes. Então, isso muda também um pouco da dinâmica do mercado de trabalho, e isso traz implicações muito relevantes para o que a gente sempre calculou na frente de preços e salários, sabe? E a última camada que eu queria comentar rapidamente, porque é um assunto, obviamente, muito complexo, é essa última onda que está vindo aí de inteligência artificial e o que isso vai ter de impacto, não só no mercado de trabalho, mas de desinflacionar a economia também. A gente via vivenciando isso, a digitalização e por aí vai, o impacto que isso teve na queda de preços no pré-pandemia. Eu acho que esse movimento, quando chegar efetivamente nas empresas e nos consumidores, a gente vai ver também um impacto positivo na frente de controle de preços e do mercado de trabalho na economia brasileira.
Paulo, não vamos deixar esse tema para depois, não, por uma razão, quer dizer, está se vendo muita qualificação de tecnologia, de novos procedimentos, de uma nova composição social no mundo. A China tem demonstrado isso, os Estados Unidos também, de certa forma, alguns países já investem em robótica há muito tempo, como o caso do Japão, da Coreia, né, e tudo mais. E a economia brasileira é uma economia, não sei se deveria falar engessada, mas ela é tão complexa que ela é lenta no seu movimento, né? Então, você tem um modelo de governança quase parlamentarista e a gente não vislumbra que tenhamos velocidade, vamos dizer assim, para acompanhar o que está acontecendo lá fora. Temos de qualificação de mão de obra, de incorporação de mão de obra jovem e tudo mais. Você acredita que com a chegada da inteligência artificial e seja algo tão impactante que inevitavelmente o país vai a reboque, mesmo ele tendo essas dificuldades que você tem aqui? É verdade, nós somos um país mais engessado, apesar da gente ter tido alguns avanços, tanto regulatórios quanto novamente, né? Normalmente a legislação ela vai a reboque da mudança cultural ou social. Eu acho que o principal ponto que a gente tem visto são os trabalhadores procurando opções mais flexíveis. Então, um dado que é super interessante da pandemia, que foi um momento ali que trouxe muitas coisas novas para todo mundo, de mercado de trabalho, é que no primeiro momento, nos Estados Unidos, que tem um mercado de trabalho um pouco mais flexível, o número de seguro-desemprego explodiu. Praticamente todo mundo ali, ou as empresas encerraram os contratos, ou as pessoas foram despedidas e por aí vai, e aí entrou o sistema de seguridade social, que também lá existe, tá? Aqui no Brasil, a gente viu uma dinâmica diferente, os contratos são mais engessados, a gente foi ver o impacto no mercado de trabalho 4, 5, às vezes até 6 meses na frente. Por outro lado, na hora que a economia retomou, a gente viu lá o dado de desemprego também despencando, ou seja, a economia reaquecendo, as pessoas começando a se realocar, elas usaram aquela seguridade social, aquele apoio que foi feito no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, para o momento de pandemia, no momento de necessidade, e no momento da reabertura, elas foram, obviamente, se realocar e procurar novas vagas. Agora, o que a gente tem visto aqui no Brasil é um movimento tanto para frente de pejotização, né? Os trabalhadores formando as suas microempresas, pequenas empresas e prestando serviço para mais de um contratante, ou esses contratos, como eu mencionei, que têm se tornado muito relevantes em alguns setores específicos. O setor financeiro é um deles, o setor, às vezes, de tecnologia é o outro, de contratos até com empresas fora do Brasil. A gente vivencia isso muito aqui no dia a dia do atendimento de cliente, diversos clientes que prestam serviço para fora e recebem em dólar, em euro e por aí vai. Então, acho que essa mudança, apesar da nossa menor flexibilidade regulatória, vamos dizer assim, ela se impõe. E o que a gente deve ver nos próximos anos é Câmara, Senado tendo que discutir mudanças que a sociedade já implementou na prática e tendo que correr com a legislação atrás. A gente viu isso no marco da internet e devemos ver também na frente do mercado de trabalho e, eventualmente, das cadeias de produção. Muito bem, Galhardo, vamos para a sua pergunta, mas só um testemunho pessoal absolutamente empírico, viu, Paulo? Nos últimos 60 dias eu percorri Rio, São Paulo, Paraná Rio, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Em Minas, inclusive, tem uma empresa que eu tive o prazer de conhecer, que ela exporta 100% celulose em papéis, parecia até parece até que são cartolinas, né? E lá fora eles depois misturam com outros produtos químicos e aquilo serve de base para a indústria têxtil, até produtos chamados de tecnológicos, né, que estão muito em voga aqui no Brasil e tudo mais. A exportação ela é 100% de uma empresa brasileira aqui, né? Na verdade, ela é uma joint venture. Então, a gente encontra excelência em vários lugares do Brasil e, ao mesmo tempo, encontra pobreza, encontra miséria, encontra isso que nós falamos aqui, o resultado de uma economia emperrada, que não consegue, por ser centralizada, elevar o desenvolvimento de maneira mais igualitária. Então, tem isso. O Brasil é um país dessas contradições, né, Galhardo? Vamos lá para a sua participação.
Talvez seja até a última pergunta, viu, galera? Exatamente. Até eu falaria um monte aqui sobre inteligência artificial, porque pesa muito. Acho que foi muito bom o Paulo ter trazido isso para a gente aqui. Fiz uma pergunta despretensiosa sobre o mercado de trabalho e ganhamos um presente aí. Bom, só para não dizer que não falamos de euro, né? Essa semana vai ser marcada pela decisão de política monetária lá do Banco Central Europeu. Né? E ao longo dos últimos dias, alguns diretores, dirigentes, ali, alguns membros do Banco Central Europeu, Banco Central da Zona do Euro, sugeriram a possibilidade de iniciar o ciclo de cortes de juros já nesta semana. A minha pergunta, Paulo, e aí cabe todo aquele disclaimer, né? Não temos bolas de cristal, não dá para saber, não dá para antecipar de jeito nenhum. De todo modo, a gente viu em 2022 um descolamento entre a política monetária dos Estados Unidos e do Banco Central Europeu. E isso trouxe uma bagunça nas taxas de juros dos países europeus, a ponto do Banco Central Europeu ter que criar, né, elementos, instrumentos para diminuir a diferença da taxa de juros da Itália para a Alemanha, por exemplo. Será que essa decisão de começar o ciclo de cortes de juros já nessa semana pode trazer um movimento de desvalorização da moeda europeia em relação, inclusive, ao real? Acredito que sim. Só para contextualizar, André, hoje existe uma maior chance, vamos falar assim, de corte do que de manutenção da taxa. O índice pega mais ou menos 70% de chance de um corte de 0,25%, iniciando esse movimento lá. O Banco Central Europeu, que na verdade foi muito criticado por ter demorado para subir juros, as inflações, né, nos diversos países assim da comunidade explodiram durante o período, e agora a gente vê, até por particularidade interna, eles conseguindo cortar juros antes da economia americana. A economia europeia ela é um caso à parte, até porque ela é muito menos dinâmica do que a americana, né? E o próprio mercado de trabalho lá também seria um capítulo totalmente diferente, aí, problemas de migração e por aí vai. Então, eu acho que esse início de corte, ele traz, inclusive já nesse início de semana, um impacto positivo para os ativos de risco, bolsas da Ásia, bolsas da Europa reagindo positivamente, elas têm subido desde a meados da semana passada, mas eu acho também que você foi muito bem na sua colocação de que traz aí um impacto para o euro. Acho que o euro perde um pouco de força. O que a gente viu nas últimas janelas, tanto em Europa quanto em Estados Unidos, são os investidores alongando esses vencimentos que a gente diz, né? Todo mundo sabe que essa taxa de juros americana de 5,5% ao ano não é algo que vai permanecer para sempre. Então, os investidores têm comprado títulos longos. A gente viu a mesma coisa na Europa. Títulos soberanos, títulos de empresa de duration de 10 anos para frente, com um volume grande de compra. E aí, agora, quando efetivamente o movimento ocorre, acho sim que o euro perde um pouco de espaço para o dólar, ainda mais que a gente vive um momento de incerteza de quando, né, como a gente falou inicialmente, o Fed vai conseguir iniciar esse corte, mas com certeza mais para frente, outubro, eventualmente dezembro. Muito bem, Paulo Henrique Duarte, muitíssimo obrigado em nome do André Galhardo, meu aqui, da nossa equipe da Remessa Online, pela participação. Você trouxe o que eu chamo de pensamentos fora da caixa, que tem a ver com economia, mas tem a ver também com o que nós pretendemos aí para o Brasil no curto e médio prazos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Queria agradecer novamente o convite por me receber, mandar um abraço aí para vocês dois e para todo mundo que nos acompanhou. Muito bem, lembrando que essa aqui é uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, o programa De Olho no Câmbio, já está na sua segunda temporada. Toda semana a gente traz sempre um economista para nos ajudar aqui a entender o Brasil e o mundo. É um oferecimento da conta global da Remessa Online. Você viu aí, tem o QR Code no cantinho, né? Só para você já sentir facilidade na sua vida, nas suas viagens internacionais. Baixa o app, abra sua conta global e nos acompanhe. Obrigado, André Galhardo, mais uma vez obrigado, Paulo, e a você que nos acompanhou também. Super obrigado. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.